Gente, então estamos chegando aí a mais um final de terceiro bimestre, né? Último plantão, na semana que vem a gente já vai estar fechando notas, depois vem conselho e aí a gente vai para o quarto bimestre, finalmente, né? Na semana retrasada, nós discutimos um pouco das propriedades da água, e aí hoje vou retomar resumidamente um slide só. Em seguida, retomo resumidamente também o que a gente viu na semana passada. E aí a gente vai discutir mais um conceito novo hoje, certo? Para finalizar. Só fazendo uma linha de raciocínio, nós começamos o início do bimestre discutindo as ligações químicas. Daí, depois, a gente discutiu as interações entre as moléculas, que são as interações intermoleculares. Por fim, a gente falou do principal tipo de interação que tem, que são as chamadas ligações de hidrogênio, que acontecem entre moléculas de água, por exemplo, ou quando tem oxigênio, flúor ou nitrogênio. No caso da água, a gente está falando de hidrogênio com oxigênio, mas também pode envolver flúor ou nitrogênio. Todo mundo está vendo os slides aí? Sim. Sim. Sim, né? Então, vamos lá. Então, essas foram as propriedades que nós estudamos na semana retrasada. Então, a gente viu uma por uma e o porquê de cada uma. Então, resumidamente, aqui eu coloquei em um slide só as principais propriedades da água. Então, temperatura de ebulição alta, alta capacidade de dissolver outras substâncias polares e íons, baixa viscosidade, alta tensão superficial, densidade do seu sólido, no caso o gelo, menor que a densidade da água. A densidade aumenta com a temperatura entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, que faz com que a superfície dos lagos congelem, e alto calor específico. Então, nós discutimos cada uma dessas propriedades. Daí, na semana passada, a gente discutiu um pouco dos tipos de águas, e aí nós vimos que a água pura não tem sais dissolvidos, e a água deionizada e destilada, elas têm um pouquinho de sais, mas não é água pura. A água deionizada é utilizada em laboratório, e a água destilada, não só em laboratório, mas em indústrias também, e até nas escolas a gente também utiliza para experimento. Então, por exemplo, a água destilada, ela quase não tem sais dissolvidos, diferentemente da água potável ou água doce que nós bebemos, que já tem uma concentração de sais igual ou inferior a 0,05%. Isso quer dizer que a cada 100 gramas de água, 0,05 gramas de sais. Seja cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ou seja sais de magnésio, cálcio, sulfato. A gente vai ver no quarto bimestre aí mais especificamente quais esses sais. Também nós temos a água salgada. Qual a diferença da água doce? Uma concentração de sal igual ou superior a 3%. E a água salobra é uma água intermediária entre a água potável e a água salgada, com uma concentração de sal superior a 0,05% e inferior a 3%. No caso, 3% significa 3, a cada 100 gramas de água, 3 gramas de sal. É uma quantidade alta porque a gente está falando aqui de 100 gramas, se pensar ou 100 ml. Se pensar no volume de água do mar, é uma concentração de sal bem grande. Por isso que a gente consegue perceber, até ingerindo mesmo, que a água do mar é bastante salgada. Só aceitar aqui o Menderson. Boa tarde, Menderson. Boa tarde, Rúbia. Voltando aqui, gente. E aí, em seguida, nós discutimos também que existem as águas subterrâneas, presentes nos aquíferos, e o Brasil é rico em aquíferos, como, por exemplo, esse aquífero Guarani, que abrange aqui vários estados brasileiros e outros países próximos. Essas águas subterrâneas são águas doces, certo? Não são águas salgadas. E elas surgiram ao longo de milhares de anos aí a partir das fraturas existentes entre as rochas.
E depende também da porosidade das rochas, da cobertura vegetal, da inclinação do terreno. Qual a diferença de água subterrânea e água mineral? Elas têm a mesma origem, ou seja, são águas de superfície que se infiltraram no subsolo, mas as águas subterrâneas, elas apresentam teores de sólidos totais dissolvidos ou teores de sais superiores a 1, grama, a 1 grama por litro. Essa unidade aqui, grama por litro, a gente vai estudar bastante agora no quarto bimestre. No quarto bimestre a gente vai voltar a fazer algumas contas aí, alguns cálculos, e aí a gente vai estudar as unidades de concentração. Então, quando a gente tem concentração superior a 1 grama por litro, a gente tem as águas minerais. Então, as águas minerais geralmente são águas que podem ter o excesso de algum sal. Então, existem águas com excesso de cálcio, existem águas com excesso de enxofre. Nem sempre essas águas são para beber, algumas águas são especificamente medicinais, ou seja, para combater algumas doenças. Outras servem para limpeza de pele, como as águas sulfurosas, por exemplo. E Poços de Caldas, por exemplo, é uma cidade rica em águas minerais. Então, a diferença de águas minerais para águas subterrâneas é que as minerais têm uma concentração de sal superior a 1 grama por litro e tem finalidade terapêutica. Mas elas têm a mesma origem, certo? Boa tarde, Gabriel. Bom, então hoje nós vamos discutir a dependência da temperatura de ebulição em relação à pressão atmosférica. Mas antes disso, vocês gostariam de fazer alguma pergunta do que a gente discutiu até agora? São 3 atividades que eu passei para vocês nesse bimestre, 3 formulários, não foram formulários difíceis. O último teve data de entrega ontem, mas quem ainda não fez, claro que pode fazer até semana que vem, até dia 14, 15 aí, quem não finalizou pode estar finalizando. Mas vocês têm alguma dúvida? Esse próximo assunto aqui eu não vou estar cobrando em atividade, né, porque eu já dei a última atividade, mas é importante para o conhecimento de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Nenhuma. Nenhuma, Gabriel? Pra mim tá tranquilo. Certo. Bom, então vamos discutir agora um assunto que eu até tinha iniciado com vocês o ano passado. Não sei se vocês lembram, quando a gente foi discutir temperatura de ebulição, eu falei que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. De fato, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Só que tem alguns fatores aí que podem modificar essa temperatura. Um desses fatores é a pressão atmosférica. A temperatura de ebulição da água é 100 ao nível do mar, certo? Então, por exemplo, na praia, cidades litorâneas, a temperatura é exatamente 100 graus Celsius. Em cidades que não estão ao nível do mar, a gente vai ter uma pequena modificação. E é isso que a gente vai ver agora, o porquê que acontece isso. Então, vamos imaginar uma panela de água em aquecimento. As moléculas, elas ganham energia cinética. Vocês devem ter estudado a energia cinética em física. Energia cinética é energia de movimento. Não é diferente na química. Quando a gente fala de agitação das moléculas, a gente também pode falar em termos de energia cinética. Certo? Energia cinética tem a ver com massa, com velocidade, tem até a formulinha, que é mv² sobre 2, né, que vocês devem ter estudado no início do ano. Na química, quando a gente fala de agitação das moléculas, e as moléculas não estão paradas, principalmente quando uma substância está em aquecimento, a gente também fala em energia cinética.
Então, à medida que as moléculas elas vão se agitando por causa da alta temperatura, essa energia cinética é suficiente para romper as interações intermoleculares. Então, veja que aqui a gente tem dois conceitos envolvidos. O conceito de interações entre as moléculas, que nós vimos esse bimestre, e o conceito de energia cinética. Então, coloquei a água no fogo, a água começa a se aquecer. A gente percebe o quê? Que começa a se formar bolhas no fundo do recipiente, no fundo da panela, por exemplo. E aí, à medida que a água vai se aquecendo, essas bolhas vão subindo. A gente diz que essas bolhas, elas têm uma pressão de vapor. Uma pressão de vapor é exercida sobre essas bolhas. E aí, à medida que essa pressão vai sendo exercida sobre as bolhas, essas bolhas vão sendo rompidas, certo? Então, aqui eu tenho uma movimentação das moléculas de água, e aí, à medida que essa energia cinética vai aumentando, as interações entre as moléculas também vão se rompendo. Então, só vai existir mudança de estado físico se houver rompimento das interações intermoleculares, certo? E aí, vamos agora entrar com outro conceito. Quando que a água vai atingir a temperatura de ebulição? Aqui nós vamos discutir duas pressões. Então, existe essa pressão de vapor dentro da bolha, que a gente chama de PV, está aqui entre parênteses, e existe a pressão atmosférica, certo? O ar, ele tem uma pressão atmosférica, eu não sei se vocês já estudaram em física, a gente chama de PA, que é a pressão sobre a superfície. Então, em qualquer lugar que nós estivermos aqui na Terra, vai existir uma pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica, ela vai variar de acordo com a altitude. Então, cada cidade, ela está em determinada altitude, e aí essa pressão atmosférica vai variar. Mas aqui que eu quero que vocês entendam, que a temperatura de ebulição vai ser atingida quando a pressão atmosférica for igual à pressão de vapor dentro do líquido. Então, a água vai atingir a temperatura de ebulição quando a pressão de vapor dentro da bolha for igual à pressão atmosférica. Então, à medida que as moléculas estão sendo agitadas, essa pressão de vapor aumenta, e aí, quando essa pressão de vapor for igual à pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição, certo? Então, eu escrevi aqui resumidamente no segundo parágrafo. Assim, para que uma substância atinja a TE, temperatura de ebulição, a pressão de vapor do líquido precisa ser igual à pressão atmosférica, certo? PV igual a PA. Então, para que a substância atinja a TE, a PV tem que ser igual a PA. PA aqui não é a progressão aritmética, não, tá? PA de pressão atmosférica. Até aqui tudo bem? Entendido? Sim. Certinho. Tranquilo. E aí, gente, vocês acham que em cidades mais altas a pressão atmosférica é maior ou menor? Maior. Cidades mais altas? Não, é menor. 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 Alguém acha que é maior? Por que vocês acham que quanto maior a altitude, menor a pressão? Por que vocês acham? Porque está em menos contato com a força gravitacional da Terra, né? Que a Terra puxa para baixo. Né? Isso. Você foi para um conceito físico, né? Tá certinho. Esse é o conceito físico. Aí o conceito químico tem a ver com o espaçamento entre as moléculas. Então, quanto maior a altitude, menos gás oxigênio nós temos, certo? Então, não sei se alguém já fez aí alguma atividade esportiva radical. Eu nunca fiz, né? A professora Adriana que já fez, já de ir para o alto aí,
fazer essas atividades radicais, a gente tem uma dificuldade imensa em respirar, né? Existe até exercícios específicos aí para a pessoa poder respirar melhor, porque o ar se torna mais rarefeito. O que significa isso? Quanto maior a altitude, menos pressão a gente tem. Mas por quê? Porque a gente tem menos gás oxigênio. Quer dizer que as moléculas estão mais espaçadas. Então, tem esse fator físico que a Letícia falou, da força gravitacional, e o fator químico é o espaçamento entre as moléculas de gás oxigênio, que se tornam cada vez mais escassas. Então, à medida que nós estamos numa altitude maior, o ar é mais rarefeito. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, vocês acham que um líquido vai atingir a temperatura de ebulição mais rapidamente ou mais dificilmente, se a gente estiver num lugar mais alto? Rapidamente. Isso, mais rapidamente. Então, ó, pensem comigo o seguinte. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Se a temperatura de ebulição significa que a pressão atmosférica tem que ser igual à pressão de vapor, se eu tenho uma pressão atmosférica menor, então quer dizer que a pressão de vapor vai se igualar à pressão atmosférica mais rapidamente. Então, um líquido, vamos pensar aqui na água. A água ela vai ferver mais rápido se eu tiver numa altitude maior. Então, por exemplo, Campinas, que está acima do nível do mar, mas não tão acima, a temperatura de ebulição da água é um pouquinho menor que 100. Essa variação, pessoal, não é tão grande, mas eu estou explicando para vocês porque é um assunto importante. Então, a água só vai ferver a 100 graus Celsius em cidades litorâneas, que a gente diz que é a nível do mar, 0 atm. A unidade de pressão atmosférica é atm ou milímetros de mercúrio. Então, ao nível do mar, 0 metros, que a gente considera, a temperatura de ebulição é 100. Se nós estivermos acima do nível do mar, essa temperatura de ebulição vai ser um pouquinho menor. Então, a pressão atmosférica e temperatura de ebulição são diretamente proporcionais, certo? Então, quanto menor a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição. Quanto maior a pressão atmosférica, maior a temperatura de ebulição. Então, ser diretamente proporcional significa maior, maior ou menor, menor. Só revendo esse conceito com vocês, que é importante, que na química sempre a gente está discutindo, né? Essa questão de diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, aqui eu escrevi para vocês, ó, nível do mar, altitude igual a 0, com a pressão de 760 milímetros de mercúrio. Não sei se vocês já estudaram pressão em física, existe várias unidades de medida para pressão. Ou milímetros de mercúrio, ou Pascal, que é esse PA aqui. Pascal foi o físico que estudou pressão. Ou também existe a unidade ATM, que significa atmosfera. Então, eu escrevi aqui para vocês, ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Agora, por exemplo, se alguém conseguir chegar no pico mais elevado da Terra, que é o Monte Everest, lá na divisa da China com o Nepal, na Cordilheira do Himalaia, lá a altitude é 8.848 metros acima do nível do mar. A água ela vai ferver a 71 graus Celsius. Então, veja a diferença. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e, portanto, menor a temperatura de ebulição. Então, veja que a gente tem uma variação de quase 30 graus Celsius aqui, conforme a gente aumenta a altitude. Aqui a gente está falando de montanhas, né, que é algo um pouquinho mais abstrato, né, uma montanha muito alta, mas existem cidades com altitudes mais elevadas. Aqui no Brasil a gente tem Campos do Jordão, né, por isso que Campos do Jordão é um pouquinho mais frio. Depois, quem tiver interesse, pesquise a altitude de Campos do Jordão. Não estou lembrado agora a altitude, mas é uma altitude alta, né, em relação ao nível do mar. E a gente tem também a capital do México, que também está numa altitude bem elevada. E lá também a água possivelmente ferve a menos que 100 graus Celsius.
E agora uma pergunta para vocês. Tem alguma situação na cozinha que vocês acham que nós vamos fazer essa água ferver a mais que 100 graus Celsius? Existe uma situação na cozinha que a gente faz isso. A gente faz a água ferver a mais de 100 graus Celsius. O que vocês acham que pode ser? Quando a gente vai fazer café? Não, uma outra situação. O que você acha? Quando a gente vai fazer algo misturando com a água, tipo, será caramelo? Mistura açúcar e água? Ainda não. Continuem pensando. Né? Pensem num tipo aí de panela que a gente usa que pode fazer isso. Panela de Quando a gente vai pressão? fazer feijão. Isso, vocês falaram juntos aí. A panela de pressão. Então, qual que é o objetivo da panela de pressão? Ela aumenta a pressão no interior, por isso que se chama panela de pressão e ela tem que se manter bem fechada. Significa o quê? Que o ponto de ebulição da água vai se elevar para mais ou menos 110 graus Celsius. Significa o quê? Que o alimento estando por mais tempo, a água estando por mais tempo no estado líquido, o alimento vai cozinhar mais rapidamente. Por quê? Porque se está numa temperatura de ebulição maior, significa porque a gente está aumentando a pressão. Então, vai demorar para se igualar à pressão atmosférica. Se vai demorar, o líquido vai ser líquido por mais tempo. E aí vai estar mais quente, porque a temperatura é grande. Então, por sua vez, o alimento vai cozinhar mais rapidamente. Então, o objetivo da panela de pressão é fazer com que o alimento se cozinhe mais rapidamente, porque aumenta a temperatura de ebulição. Então, a água, aqui no primeiro parágrafo em negrito, a água permanece no estado líquido a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Porque se ela atingir a temperatura de ebulição antes, ela evapora. E aí não tem finalidade de usar a panela de pressão. Então, por isso que a panela de pressão tem a finalidade de fazer com que a água permaneça no estado líquido por mais tempo. Certo? Tentem algum dia fazer alguma experiência de colocar o feijão para cozinhar numa panela normal. Ele vai demorar muito, muito mais do que numa panela de pressão. Não entendi, professor, como assim? A panela de pressão tem um próprio sistema que deixa a água, que demora para a água esquentar mais tempo? É isso? Isso. O sistema da panela faz com que aumente a pressão no interior da panela. Se aumenta a pressão, então vai demorar mais para que essa pressão seja igual à pressão externa. E aí a temperatura de ebulição vai ser maior. Se a temperatura de ebulição vai ser maior, então a água vai permanecer no estado líquido por mais tempo. Se ela vai permanecer no estado líquido por mais tempo, então esse líquido muito quente vai fazer com que o alimento cozinhe mais rapidamente. Entendeu? Agora eu entendi. Então, justamente esse é o objetivo da panela, fazer com que a pressão no interior dela seja maior. Então, pensem assim, em relação à altitude, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. A panela de pressão, ela faz com que a pressão seja maior, então, nesse caso, a temperatura de ebulição vai ser maior. Então, em cidades que não estão ao nível do mar, geralmente a temperatura de ebulição é em torno de 97, 98 graus Celsius. A temperatura 71 é para o caso extremo que eu falei para vocês do Monte Everest, que é o pico mais alto do planeta. E aí sim a variação é muito grande. Mas geralmente essa variação não é tão grande assim, certo? Só para vocês saberem que aquela temperatura que a gente estuda na primeira série, 100 graus, é ao nível do mar, certo? 0 metros de altitude.
E agora uma outra pergunta para vocês. Mas antes de mostrar aqui o slide. Quando a gente, não sei se alguém já fez essa experiência de... Alguém de vocês já fez algum macarrão? Eu. Quem? A Letícia? Eu também. Quem também falou? Eu. Breno? Isso. Isso aí, gente. Tô gostando de ver. Tem que botar a mão na massa na cozinha aí. Quem já fez macarrão e de repente algum dia colocou sal antes da água começar a ferver? O que aconteceu? Ferveu mais rápido, eu acho. Eu não lembro agora. Alguém tem uma outra sugestão? Se alguém ainda não fez experiência, tentem fazer depois. A hora que a água começar a ferver, joguem sal dentro da água. O que vai acontecer? A gente vai retardar essa ebulição da água. Então, quando a gente joga sal na água, a gente faz com que a temperatura de ebulição demore um pouco mais para ser atingida. Então, por isso que o certo é jogar sal depois que a água já atingiu a temperatura de ebulição. Se no momento que as bolhas de água começam a se levantar, você joga sal, você vai retardar um pouco mais. Então, às vezes, na correria, a gente quer fazer um macarrão, e aí você joga sal antes da água ferver, vai demorar mais ainda para essa água ferver, e aí o macarrão vai demorar mais ainda para ficar pronto. Então, uma dica aí de cozinha. Na cozinha, pessoal, dá pra gente aí... Eu gosto sempre de trazer um exemplo da cozinha, porque cozinha é pura química, certo? Tem várias coisas que a gente faz na cozinha que a gente está utilizando conceitos da química, às vezes sem perceber. Por que acontece isso? Agora vamos explicar quimicamente. Por que o sal na água aumenta a temperatura de ebulição da água? A gente chama esse sal de soluto, certo? Que é a parte sólida. Um soluto não volátil, foi o que eu escrevi aqui. Quando a gente adiciona um soluto na água, quando a gente adiciona sal na água, a gente diminui a pressão de vapor do solvente, que é aquela pressão de vapor da bolha que eu falei para vocês agora há pouco. Se a gente diminui a pressão, então vai ser necessário fornecer mais energia ao sistema até que a pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica. Então, a temperatura de ebulição da água vai aumentar. Então, se a gente diminui a pressão de vapor, vai ser necessário fornecer mais energia até que a pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica. Então, se vai ser necessário fornecer mais energia, quer dizer que a temperatura de ebulição da água vai aumentar. A gente vai retardar esse processo de ebulição da água. Entenderam? Sim, senhor. Sim. Entendi. Certo. Agora uma última pergunta. O sal no gelo, ele diminui ou aumenta a temperatura de fusão? Então, agora é outra... A gente estava falando de temperatura de ebulição, agora é temperatura de fusão. Temperatura de fusão é quando se forma um gelo, né? É a temperatura 0 graus. O que acontece? Alguém já viu aí em algum filme? Aqui no Brasil a gente só tem neve às vezes lá no sul, né? Não é algo corriqueiro aqui pra gente. Mas vocês já viram em algum filme, alguma série, o que eles fazem nas ruas quando tem muito gelo? Vocês já viram isso? A única coisa que eu vi é criança correndo pra brincar. Que você vê o quê? Criança? Brincar? Também. E para diminuir esse gelo na rua, alguém já viu? Eles jogam sal. Isso, eles jogam sal
Justamente por quê? Porque o sal ele vai facilitar o derretimento do gelo, ou seja, a fusão do gelo. Então, o sal ele diminui a temperatura de fusão. Então, ele tem dois efeitos. Ele aumenta a temperatura de ebulição da água, que é o exemplo do macarrão que eu dei para vocês, e também ele facilita a fusão, ele facilita o derretimento do gelo, diminui a temperatura de fusão. Então, o gelo vai derreter antes. Então, a neve, ela vai derreter mesmo a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Então, às vezes, nos países em que chega a temperaturas menos 10 graus, menos 5, é muito fácil chegar a essa temperatura nesses outros países. Então, a neve ela vai conseguir derreter mesmo a temperaturas abaixo de 0 graus por causa do efeito do sal que é adicionado. Se a gente for explicar isso mais quimicamente, gente, tem a ver com aquela questão da hidratação que eu mostrei para vocês na aula passada, que é como que os íons interagem com as moléculas de água. Quando a gente adiciona um sal na água, as propriedades da água são totalmente modificadas. Então, a água passa a conduzir mais corrente elétrica. Então, o sal, ele consegue fazer ali um turbilhão de modificações nas propriedades da água. Uma delas é essa. Professor, Oi. quando você coloca sal no gelo, tipo, se você quer gelar algo muito rápido, você coloca sal, né? Exatamente. Aí você entrou agora justamente nesse parágrafo de baixo. Ou a gente coloca sal para facilitar a fusão, ou também a gente coloca o sal, porque a água com sal, ela congela mais devagar. Então, por exemplo, geralmente quem quer manter a bebida mais gelada, quando vai fazer churrasco, coloca também sal no gelo, porque ele vai fazer com que a água fique mais fria ali e a bebida permaneça mais gelada por mais tempo. Então, o sal no gelo tem esse efeito de fazer, por exemplo, a neve derreter antes, ou também diminui a temperatura de congelamento. Se a gente colocar uma forminha de água na geladeira e em algumas forminhas você misturar água com sal, você vai ver que a água com sal congela mais devagar. E aí o gelo vai virar gelo mais rapidamente. A água com sal vai congelar mais devagar. Deu para entender, Letícia? Uhum. Então, o sal no gelo tem essa propriedade de diminuir a temperatura de fusão ou também diminuir a temperatura de congelamento. Então, lembre-se desse exemplo também, não só da neve, mas também tem esse exemplo da questão da bebida gelada. Você faz com que o gelo derreta mais rapidamente e aí a bebida vai permanecer mais fria. Você vai adicionando gelo e aí vai derretendo e vai mantendo a bebida mais resfriada por mais tempo. Agora, gente, eu quero fazer alguns exercícios com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando. Enquanto eu abro aqui a lista de exercícios. Oi, Evelyn, tudo bem? Seja bem-vinda aí. Só um minuto aqui, pessoal. Essa lista que eu posso disponibilizar depois para vocês. Tem até aqui a fonte de onde eu tirei. E eu quero fazer com vocês um exercício aqui. Ó, esse exercício aqui é um típico exercício 42 aqui. É um típico exercício de Enem, de vestibular. Tentem responder, baseando-se em tudo que a gente tem discutido aí nas aulas.
Vou dar 5 minutos para vocês, aí antes de vocês Aí vocês só falam a resposta quando eu falar para não atrapalhar o colega a pensar. 42 aqui. Todo mundo tá vendo? Sim, professor, dá para ver. Agora que eu vi aqui que o Breno colocou a altitude de Campos do Jordão. Obrigado, Breno. E a Ruby aqui falou do arroz e macarrão. Veja o porquê que Campos do Jordão é bem fria. Veja a altitude de Campos do Jordão. Para vocês terem uma ideia, ó, Campinas está a 685 metros acima do nível do mar. Então, ó, comparado a Campos do Jordão, é bem mais baixo do que Campos do Jordão. Por isso, Campinas é mais quente que Campos do Jordão. Jundiaí, que está aqui perto, é 761 metros. É um pouco mais alto. E justamente lá em Jundiaí é um pouquinho mais frio. Então, quanto mais alta a cidade, mais fria ela é. Ribeirão Preto está 546, está um pouquinho mais baixo que Campinas, por isso que lá é mais quente. E Americana, professor? Deixa eu ver, Americana. Americana eu não conheço a cidade. Você tem parente lá? Americana é 569 metros. Um pouquinho mais... Eu vim de lá. Ah, você veio de lá? Lá deve ser quente, né? Porque é um pouquinho mais baixo. É um pouco mais baixo que Campinas. Nossa senhora, lá é um forno. Então, na terra. Quanto mais próximo ao nível do mar, mais quente é a cidade. Ó, Curitiba é uma cidade alta também, está a 935 metros, por isso que Curitiba é mais fria. Curitiba neva, não? Olha, parece que no inverno desse ano chegou a quase, viu? Mas é mais lá no Rio Grande do Sul, né? Se eu não me engano. Botucatu está a 920 metros também. É uma cidade bem alta daqui de São Paulo, mas nada se compara a Campos do Jordão, que é bem alto, né? Fizeram o exercício? Eu acho que é a B. Alguém acha diferente? Então vamos ler junto. Ó. Depois do ar, a água é a substância que nos é mais familiar e talvez seja mais peculiar encontrada na Terra. Além de ser o único composto mineral do planeta que é encontrado no estado líquido, apresenta outras características surpreendentes. Uma delas é o seu comportamento durante a solidificação, pois é uma das únicas substâncias em que, na ocorrência desse fenômeno, o sólido formado, gelo, flutua sobre o líquido, enquanto para a grande maioria das substâncias,
o sólido formado precipita e fica recoberto pelo líquido ainda não solidificado. Quando, numa dada região, a temperatura do ar atinge valores muito abaixo de zero, por exemplo, menos 20, menos 30, esse comportamento peculiar da água durante a solidificação, pelo menos indiretamente, é responsável pelo: letra A, manutenção do pH da água dos mares, rios e lagos da região. Letra B, manutenção da concentração de NaCl, que é o sal, na água dos mares, rios e lagos da região. Letra C, aumento da capacidade térmica da água dos mares, rios e lagos da região. Letra D, precipitação de cátions de metais pesados que contaminam a água dos mares, rios e lagos da região. E, manutenção da vida dos seres aquáticos dos mares, rios e lagos da região. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma questão que ela está falando, resumindo muito do que a gente discutiu nas semanas anteriores. Só que aqui ela está falando especificamente, e principalmente, daquela propriedade de só na superfície dos lagos a água congelar, no fundo ainda permanece líquido, por causa daquela questão que a densidade aumenta entre 0 e 4 graus Celsius que eu falei para vocês. E aí está dizendo aqui no último parágrafo, quando numa dada região a temperatura do ar atinge valores muito abaixo de zero, esse comportamento peculiar da água durante a solidificação é responsável pelo quê? Manutenção do pH, que está na letra A, não altera, certo? Nem a precipitação dos cátions de metais pesados. A gente nem discutiu isso daí nas aulas passadas. A letra B, manutenção da concentração de sal, isso não é alterado, então não afeta a concentração de sal. Lembra que eu falei para vocês que o fato de congelar só na superfície permite com que os seres vivos no fundo sobrevivam porque a água permanece no estado líquido? Então, a resposta aqui é a letra E de escola. Manutenção da vida dos seres aquáticos dos mares, rios e lagos da região. Deu para entender? Uhum. Certo. Deixa eu ver se dá para a gente fazer mais alguma aqui. As questões estão bem... Não, as questões estão grandes. Depois a gente continua no próximo plantão. Esse foi o último do terceiro bimestre, mas aí a gente continua em outro momento. E eu posso passar essa lista aqui para vocês também. Deixa eu interromper aqui. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta?